Quando o exército da Síria cerca o homem de Deus, Eliseu, o primeiro a acordar foi o moço de Eliseu. O moço acorda, abre os olhos e vê um grande exército cercando onde eles estavam em Dotã. E ele se preocupa, ele fala: ai meu Senhor, e agora? Eliseu logo em seguida acorda, vai para fora e começa a ver aquele grande exército numeroso, porque vai dizer a Escritura que eles enviaram os melhores soldados, enviaram os melhores guerreiros para aquele lugar, para de uma vez por todas acabar com a raça de Eliseu. É assim que ele faz com homens que largaram tudo que eu estou falando, todas as coisas dessa terra, tudo aquilo que é perecível, tudo aquilo que prende o seu coração naquilo que é terreno. Eu não estou falando daquilo que é aqui de trabalho ou de lazer, não é isso que eu estou falando, você sabe o que eu estou falando. Ele manda todo tipo de bombardeio para derrubar um homem ou uma mulher. Ele prepara várias ciladas para derrubar um homem ou uma mulher de Deus. Só que um homem ou uma mulher de Deus que tem um discernimento espiritual, um homem ou uma mulher de Deus que tem os seus joelhos no chão, na oração, não existe estratégia que derrube um homem ou uma mulher de Deus. Aleluia! Não tem como, não existe, porque o moço ficou preocupado, não conseguiu ter discernimento espiritual. Só que Eliseu saiu da barraca e falou assim: Senhor, revele para ele, revele para o moço como é que está isso daqui. E o moço tem os seus olhos tirados as escamas dos olhos do moço, e ele começa a contemplar um grande exército de cavalos e carros de fogo naquele lugar. E ele fala para aquele homem, para aquele moço: maior é os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Entendeu isso, Chico? Dani, Bianca, maior é os que estão conosco. Nós vamos tomar posse desse lugar. Amém? Por mais que a gente veja assim um grande exército, às vezes é um grande vale de ossos secos, mas nós vamos profetizar e a vida vai fluir naquele lugar. Eu creio nisso. Eu creio nisso, porque muito maior é aquilo que está conosco, é aquele exército que está conosco, um exército celestial. Não é de homens e mulheres, de guerreiros e guerreiras, um exército de céus que está lutando e pelejando a nosso favor. O Senhor dá ordem aos anjos ao nosso favor. É o Senhor que peleja as nossas causas. Nós ficamos preocupados com aquilo que nós vemos. Um homem só confiava naquilo que Deus estava fazendo, e ele revela algo que é sobrenatural, algo que nós queremos ver a todo tempo. Nós passamos por aflições, por guerras, por tribulações, e a gente fica: Senhor, me mostra, eu quero ver isso daí, ó. Às vezes a gente não consegue nem enxergar, porque a tribulação é tanta, a gente não consegue enxergar o grande exército que está conosco. Mas no nome de Jesus, que isso não caia por terra, que nós possamos não somente olhar para aquilo que nós estamos enfrentando, as dificuldades que estão na nossa volta, na nossa frente. No nome de Jesus, não permita que aquilo que você está enfrentando enfraqueça a sua fé. Tenha certeza de que Deus, Ele está contigo. Maior é o que está conosco do que aqueles que estão com Ele. O Senhor é muito maior do que qualquer tipo de problema que nós estamos enfrentando. Basta nós confiarmos naquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Basta nós entregarmos a nossa vida em oração, assim como Eliseu fazia. A intimidade nos revela coisas tremendas da parte de Deus, e nós conseguimos ver aquilo que é sobrenatural. Ah, mas o que é sobrenatural? É aquilo que pode ser até natural. O que é natural? Você falar para uma pessoa a palavra, você pregar, você ministrar, e aquela pessoa começar a se sentir tocada pelo Espírito. Isso flui naturalmente porque você está enviando a palavra. Não é por causa de você, é por causa do Senhor e por causa da sua palavra. Isso é tremendo. Sobrenatural é, mas é algo que flui naturalmente, algo que flui do nosso interior.
prevaleça. Não ganhe destaque. Não ganhe força. Eliseu orou e revelou para aquele moço o que estava acontecendo. Revelação dos céus para quem busca a face dele. Revelação do alto, daquilo que está acontecendo acima daquilo que nós podemos ver, acima do que nossos olhos podem contemplar. Nós só conseguimos conquistar isso através da oração. E foi através da oração de Eliseu. Ele falou: Senhor, faça com que ele veja. E o moço enxergou o grande exército que estava ao redor dele. O segredo de nós guerrearmos nas regiões celestiais é através da oração. Eu lembro do que o Luiz fala: nós não precisamos de uma mensagem de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Eu falei: Senhor, eu não consigo pregar essas mensagens, mas Deus não me deu outra oportunidade de você ministrar ela. Sabe quando você não consegue, você tenta fugir e Deus não permite? Eu falei: Senhor, é uma mensagem de autoajuda, de empolgação, de incentivo, eu não consigo ir por essa linha, sei lá, é meu. Mas a gente sabe que toda palavra de Deus é ajuda do alto para as nossas vidas, para nós vencermos as batalhas, as pelejas do dia a dia. E quem sou eu para debater com Deus? Mas a gente às vezes faz isso. A gente quer saber se a gente pode ir por outro caminho. Se eu por aqui, não, é aqui mesmo. É isso que eu quero que você fale para a minha igreja. Porque a minha igreja precisa entender o poder que existe na oração. Eu relatei aqui uma semana passada, semana retrasada, se não me engano, fomos no aniversário da Altamir. E minha esposa tem uma tia que é muda e surda. Nós fizemos uma roda de oração para orar pela vida da Altamir, fazendo mais um ano de vida. E ali, ela muda e surda começou a chorar. Assim como outras pessoas que estavam na roda começaram a chorar. Jesus estava conosco, era Jesus. Nosso Jesus também estava, Tayana. E eu fiquei assim surpreso com aquilo, porque às vezes a gente desvaloriza, ou não crê, a gente ora, e Deus faz até sem fé. Você está vendo como é que Deus age? Não, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Poxa, mas será que você tem fé todo o tempo para guerrear as guerras que se levantam à sua volta? Eu creio que tem horas que a nossa fé esmorece, mas o nosso Deus vai lá e renova a nossa fé. E foi assim através dela, uma muda e surda, não precisou ouvir a nossa oração, não precisou orar, mas ela sentiu algo diferente naquele ambiente, algo que só Deus podia fazer, porque nós não colocamos a mão nela, nós não impomos as mãos, não usamos óleo ungido, não fizemos nada disso, somente oramos. E oramos pela vida do Altamir, pela sua casa. Mas Deus, Ele faz independente da minha vida, da sua, independente das nossas estratégias, independente daquilo que nós tramamos, Deus faz. Ele não se limita às nossas vidas, amém? Não pense você que o controle está nas tuas mãos, o controle está nas mãos dele. E graças a Deus por isso, porque Ele sabe muito mais do que eu e você, muito mais do que nós precisamos. Ele conhece o nosso coração. Muitas coisas não acontecem à nossa volta porque Ele conhece o nosso coração. E às vezes não é o tempo, não é a hora, e nem é isso que Ele tem para a minha vida e para a sua. Por isso eu gosto de deixar Ele, faz, Senhor, faz o que o Senhor quer. Coloco em oração, oro, peço, clamo pela minha casa, pela minha família. Mas é o Senhor quem decide fazer. É o Senhor que tem o controle de tudo nas suas mãos. E nós vemos no versículo 16 e 17 que diz assim: e ele respondeu: não temas, porque mais os que estão conosco. No 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhes abra os olhos para que vejam. Senhor, abriu os olhos do moço e ele viu que
que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade, segue-me, e vou te guiar, e vou te buscar. E os guiou para Samaria. Tendo ele chegado em Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens, para que vejam. Abriu-lhe o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Eliseu provocou a cegueira daquela grande multidão de soldados que estavam ali, os soldados da Síria, que foi ali para pegá-lo, para matá-lo. E ele falou: não é essa cidade, nem sou eu o homem que vocês procuram. E feriu-os de cegueira. Ou seja, ele dá vista a um homem e cega todo um exército. Ele dá vista ao cego e cega aquele que tem toda a visão plena, para que o propósito dele se cumpra nessa terra. O Senhor, ele tem condições de derramar uma visão celestial sobre as nossas vidas, que nós possamos ver aquilo que está acontecendo nas regiões celestiais e provocar cegueira nos exércitos inimigos. Ou seja, nós estamos aqui orando e clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor nos dê visão, e nós iremos diante daqueles inimigos que nós achamos, e a nossa briga não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, e nós iremos orar, e Deus vai provocar uma cegueira nos exércitos inimigos, e nós iremos conduzir as pessoas até onde elas devem estar, e ali a sua vista vai voltar ao normal, e Deus vai mostrar para o exército inimigo quão grande ele é, e que não existe quem possa contra esse Deus, porque ele quem dá vista ao cego, e ele que faz o que vê plenamente ficar cego, para que o propósito dele se cumpra, para que a promessa dele se cumpra. Ou seja, nós iremos provocar sim, nós iremos orar: Senhor, que essas pessoas possam ter cegueira para essas coisas materiais, coisas dessa terra, coisas que as ferrugens comem, que os ladrões minam e roubam, para que eles possam entender aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Talvez essa luta seja na sua casa, na sua família. As pessoas não conseguem ter o discernimento do que está acontecendo à volta, e você está orando, está profetizando, e nada da visão voltar ao normal. Coloque isso diante de Deus, fala: Senhor, que eles possam perder o brilho daquilo que não é da sua parte, para que eles possam novamente voltar no teu propósito e enxergar aquilo que é necessário ser enxergado, aquilo que é necessário ser visto, para que o teu plano seja concretizado. Deus, ele provoca aquilo que nós vemos e esperamos, para que o nome dele seja glorificado. Aquele que era enxergado, Deus provocou a visão, para que ele pudesse ter o discernimento. E o Senhor levou e confundiu todo aquele exército, porque os exércitos sírios, eles tiveram a sua vista anuviada, eles não ficaram cegos plenamente. E Eliseu começou a conduzi-los até Samaria. E ele levou esse exército até um lugar onde era o quartel-general, onde estavam todos os guerreiros, em Samaria. Ou seja, ele tirou o povo de Dotã, onde estavam todas as voltas de Eliseu para matá-lo, e levou até o centro. Ou seja, o inimigo preparou uma cilada lá atrás. O rei Ciro toda hora preparou uma cilada, não uma, duas vezes. O Senhor livrou Israel através de Eliseu, e agora tudo se inverte, as coisas voltam a funcionar da forma que Deus queria, e o exército da Síria agora se vê numa emboscada. Ou seja, não adianta o inimigo preparar algumas ciladas para me pegar e para pegar você. Deus faz com que a situação fique inversa e coloca ele numa cilada. E que bom que a nossa briga não é contra a carne nem sangue, porque quando a gente fala inimigo, a gente está falando aqui do exército inimigo. Muitas vezes nós falamos do inimigo aqui, do nosso adversário, do diabo, mas também existe aqui o homem, o ser humano, que era o exército inimigo, e Deus coloca eles numa emboscada, e a ficha dele volta. E o que o rei de Israel fala? Senhor, agora nós vamos matar todo mundo.
Agora é a nossa vez de nos vingarmos desse povo. Eles estão preparando ciladas para pegar a gente. Agora é a nossa vez de matar cada um deles. O sentimento de vingança do rei de Israel, querendo acabar com todo o povo da Síria, com todo o seu exército. Só que Eliseu falou o seguinte: olha só, eles não são seus prisioneiros. Quem os prendeu foi eu. Eliseu deixa bem claro que eles não são prisioneiros de guerra, que não pertencem às suas mãos, eles pertencem às minhas, eu faço o que eu quero. Era um homem tão respeitado, era um homem de Deus tão fera que ninguém tinha condições de debater contra ele, contra aquilo que ele estava falando. O que ele falou, aconteceu. Nós vemos aqui Eliseu preparando um banquete. Eliseu falou o seguinte: vocês não vão matar o exército da Síria, você vai fazer o contrário. Sabe quando nós temos a oportunidade de fazer aquilo que nós sofremos? Às vezes a pessoa faz alguma coisa com a gente fala assim: agora é minha vez. Isso só no mundo que acontece aqui, não. Na casa do Senhor não pode acontecer isso. Aí a gente fala assim: agora é hora da vingança. Porque a vingança se come em prato de frio. Aí só falta criar o chifrinho, porque a gente se transforma e começa a ficar ruim. Agora é a nossa vez. Só que não é dessa forma que acontece. A nossa guerra não é contra a carne nem sangue. A nossa guerra não é contra os nossos irmãos. A nossa guerra não é contra a liderança da igreja. A nossa guerra não é contra os ministérios da igreja. Nós precisamos nos unir para combater o nosso adversário. Entender que nós precisamos dar as mãos para vencê-lo, com a direção de uma pessoa, com uma direção só. E nós temos essa direção, a nossa pastora. E nós, como discípulos que somos, esquece o cargo de liderança. Discípulos. O que significa discípulos? Alunos, aqueles que estão aprendendo. E muitas vezes a gente quer sobressair, até mesmo contra a nossa liderança. E nós não ficamos mais na posição de alunos, mas começamos a ficar na posição de críticos, e o reino de Deus começa a se paralisar. Não na sua plenitude, mas através da sua vida e da minha. Quando nós agimos dessa forma, o reino não avança. Muito pelo contrário, quem avança é o adversário. Nós ouvimos aqui a professora Alessandra falando que a palavra diabo vem do grego diabolos. E a gente fica assim: não gosto de ouvir esse nome. Eu era assim também. Eu gostava de ouvir esse nome. Pô, para que falar tanto nele? Ele fala em Jesus que é melhor. Mas a gente precisa ter esse discernimento. Não sei quem estava aqui, ela falou que esse nome, e a realidade é essa, que a gente estudou sobre isso, significa divisão, aquele que divide. Ou seja, ele é o acusador, ele causa divisão, facção, é ele que faz isso. Ou seja, ele divide pessoas, divide ministérios, divide igrejas. A função dele é essa: dividir. Porque ele sabe que quando ele divide, e a palavra de Deus vai dizer que o reino dividido não subsiste, não prospera. Se houver divisão no reino de Deus, a igreja aqui, nesse ambiente, ela não vai prosseguir. Ela vai ficar num lugar de estagnação, não vai conseguir prosperar, porque está dividido. Nós precisamos dar as mãos novamente, avançar em nome de Deus, para que o reino dele venha se expandir, para que toda esterilidade venha ser jogada por terra. Amém? Para que toda divisão, para que todo eu penso, eu acho, eu sou melhor, não existe nada disso. Jesus vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Oh, show! Como que nós aprendemos com alguém que é manso e humilde de coração?
dizer que amamos a Deus. Olha como é sério isso. Ah, mas eu estou com o coração amargurado, entristecido, estou angustiado. Precisamos nos consertar. É desse jeito. Jesus vai dizer que a gente precisa matar os nossos inimigos.